exemplos da vivência da família de Zebedeu, muito importantes, e que nós podemos só trocar o nome Zebedeu e substituir por qualquer nome da nossa família, que acho que se encaixa também. Silva, Souza, Carvalho, Matos, todas, Libório, todas. Qualquer família também se encaixa pelas nuances da vida normal, só que foi uma família que conviveu à época de Jesus e pôde, através de suas experiências, um dos 4 evangelistas, um dos 4 biógrafos da vida de Jesus, colocou para a posteridade, somente com esse detalhe, mas que podia ser qualquer um de nós. Nas esferas muito próximas do planeta Terra, mais ligadas com o nosso planetinha, que nós amamos, cheios de dificuldade, provações, mas que ninguém quer sair dele, por enquanto, que a gente fique muito tempo nesse planetinha, com todas as dificuldades, mas ninguém quer sair, ninguém quer ir para o lado de lá assim tão rápido. Vai nos deixando mais tempo. E a literatura espírita diz que próximo do nosso planeta existem muitas escolas, existem muitos lares, aprendemos através dos livros espíritas, muitos educandários, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, para receber as almas desencarnantes que ainda não desencarnaram, como as almas desencarnadas, as que já passaram dessa para uma melhor, como diz o jargão popular. E numa dessas esferas, ao despertar com os olhos do espírito, um escritor que nós temos muita simpatia, que volta e meia, se não quase todas, eu trago, que é Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos, ao despertar num desses educandários de Jesus, se viu rodeado de espíritos desconhecidos, conhecidos, espíritos que tinham sido um tanto quanto famosos na Terra, e ele se sentiu muito bem. E como estudante e estudioso que sempre fora, continuou com suas tendências, porque ninguém muda assim só porque desencarnou. Então, continuou com suas tendências de estudante do lado de lá. E ele percebeu que em muitas aulas, como que num cinema, numas telas fluídicas grandes, passavam exemplos de como proceder, de como ser no planeta Terra, de desconhecidos, que não era apenas uma simbologia superficial. Todo aquele, conhecido ou não, que reencarnara no planeta Terra, ali durante as aulas existiam os facilitadores e perpassavam cenas para fortificar, para facilitar o entendimento desses recém-desencarnados. E passavam muitas cenas de precursores de Nosso Senhor Jesus, dos continuadores de Nosso Senhor Jesus, bem como, obviamente, as cenas mais fortes, digamos assim, com ensinamentos mais profundos do próprio Jesus. E isso ele ficava maravilhado, ficava muito feliz. E lá pelas tantas, os encarregados, os dirigentes desse educandário de Jesus, sugeriu que ele, de todos esses ensinamentos que ele estava vendo, estudando, acompanhando, ele e uma equipe de espíritos mais evoluídos do que o próprio separassem 30 episódios, 30 narrativas, 30 exemplos de ensinamentos que ele estava tendo para formar um livro. Então, com a supervisão de Emmanuel, ele se vinculou, obviamente, aos canais mediúnicos e sacrossantos de Chico Xavier e... Desculpa te interromper, eu vou chamar 2 placas de carro que estão estacionadas aqui atrás. Tem que tirar agora, senão eles vão inchar o carro. A placa é um Ford
GDU 155 e o outro é 75E IGX. É o meu. Bebê, tira. Ai, ai. Quanto ensinamento essa doutrina. Quer dizer que aquela faixa no chão, proibido estacionar, não parar aqui, é proibido, vai ser multado, não tem que seguir? Deus do céu. Sabia. E estava traduzido ainda. O dele, não sei. Mas você tem que achar o outro, que pode ter uma sala. Que carro que é? É um carro Ford preto. Não faz muita pergunta difícil. Eu já sei que eu vou ouvir em casa, porque a minha esposa falou assim para mim, pode parar aqui? Eu falei, claro. Oh, meu Deus. Já sei que eu vou ouvir no caminho de casa. Que ela receba bastante fluidos evoluídos para que ela se acalme. Ai, ai. Sim? Então, se palestrante exemplar nos seus atos... É que eu estava focado na família de Zebedeu e eu achei que ele ia me proteger. Eu poderia estacionar em qualquer lugar que o Zebedeu está comigo. Ai, ai. Viu? Você é um anjo guardião da Sandra. Avisa lá. Avisa lá. Ai, ai. E ainda tá na internet isso também? Tá. Deus do livre. Galter, essa parte do carro deleta, edita, por favor, tira. Sei mais nem onde eu estava. Não. Humberto de Campos. Então, no educandário da Terra, dessa escola, ele foi procurado por entidades evoluidíssimas, dentre os quais Emmanuel, e falou, temos uma incumbência novamente, e você pode, em conjunto, separar 30 episódios, 30 narrativas de que você está assistindo, de você está participando ativamente e está levando muito a sério, então você pode separar 30 episódios. E assim ele fez, sintonizado com Chico, e veio a lume, veio a materializar a obra chamada Boa Nova, que é uma das obras-primas, no meu conceito, do Espiritismo. Boa Nova é uma obra sensacional, com detalhes da vida de Jesus e de seus apóstolos singulares e inéditos, digamos assim, que não se encontra em outras obras. Então, assim veio a lume em 9 de abril de 1940, Chico Xavier, então jovem, com 30 anos, psicografou a obra mediunicamente chamada Boa Nova. E lá pelas tantas, numa manhã, à época de Jesus, ele saiu a procurar alguns apóstolos para fazer parte do seu convívio, para deixar para a posteridade. Então, ele já tinha recrutado, entre aspas, André, Simão, já tinha convidado Levi e Pedro. E convidou-os, esses 4, e mais ele, a irem à casa de Pedro, porque ele queria conversar algumas coisas muito importantes. E ali, Humberto de Campos, com permissão de Jesus, nos diz que foi a primeira palestra sobre a Boa Nova de Jesus no planeta Terra. Que interessante. Ali Jesus disse em um ambiente íntimo e privado a primeira vez que ele verbaliza sobre a Boa Nova, sobre as mensagens, sobre um Deus amor, não de medo, de exército, de nada disso. E os 4 privilegiados, entre aspas, ficaram ao mesmo tempo muito felizes, mas ao mesmo tempo assombrados, que
numa época de tamanhas guerras, de autoritarismo, de tudo, muito igual ao que vivemos ainda hoje, eles ficaram preocupados, mas também felizes, porque aquele homem que já estava começando a verbalizar, ainda não publicamente, escolheu-os num recinto fechado para comunicar a boa nova. E naquela mesma tarde convidou os 4 para aí sim, como Humberto traz, ser a primeira palestra pública de Jesus, numa praça pública próxima ao lago de Tiberíades. Ele verbalizou as novidades para o povo, para os transeuntes. E ali começou a formar uma quantidade de pessoas que, ouvindo aquele homem, com coisas diferentes, singulares, não usuais para a época, de tamanha loucura e de medo e de autoritarismo e de regras não tão claras, de corrupção, tudo, de miséria, de diferenças sociais, nada diferente até hoje, diga-se de passagem. Então, ali, em frente ao Tiberíades, foi a primeira palestra pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E foram para casa, todos maravilhados. E na manhã seguinte, nosso Senhor Jesus volta em torno do lago de Tiberíades e vê lá no fundo pescando 2 jovens mesmo. E, chegando próximo, Jesus foi ao encontro dos mesmos. Jovens, estavam ali brincando, pescando, como um dia qualquer. E chega para os 2 e já chega assim: filhos de Zebedeu, querem participar das alegrias da Boa Nova comigo? E os jovens, que ouviram e viram a palestra de Jesus no dia anterior, viu que aquele homem tinha algo de diferente e ficaram maravilhados. Eram jovens. A obra não diz qual a idade. Jovens, diz que eram jovens, e ficaram maravilhados. Aquele homem se locomover, vir de onde estava ao encontro deles. Querem participar das alegrias da Boa Nova comigo? Eles se entreolharam e, como eles já eram, digamos assim, fãs do outro João, do precursor de Jesus, o Batista, eles já ouviam e gostavam muito do que João falava publicamente. João Batista, como a obra destaca, o precursor de Jesus. Como eles já estavam animados com aquelas verdades de João, quando eles viram que o próprio Jesus os convidou, eles aceitaram. Corajosos, destemidos, eram jovens, não sabiam o que iria vir, o que estava por vir, mas aceitaram. E João, abrindo um parêntese, quando dizemos o precursor de Jesus, temos que voltar alguns anos e, numa tarde, a obra traz que Maria, mãe de Jesus, a obra diz que é Isabel, como sua prima, viram anos atrás 2 jovens, crianças ou crianças jovens, se distanciarem dos seus olhares, de Maria e de Isabel, e andando, elas olham os 2 filhos conversando, alegres, abraçados, Jesus e João, e elas observam que os 2 vão a um monte, não tão alto assim, mas observa Jesus apontando para João, dialogando, e riam, se abraçavam, e Jesus afagava a cabeça de João, como a obra traz um general confiando ali a um
confiável soldado o que estava por vir. A obra traz, nas palavras de Humberto, Jesus ali como apontando talvez o futuro do cristianismo para aquele outro jovem assumir. A obra também traz que o que conversaram ali nunca foi revelado e talvez nunca será em nenhuma obra. O que as duas crianças jovens, João, o Batista, e Jesus conversaram, até hoje ninguém sabe, nem Maria e nem Isabel. Interessante. Então, nesse mesmo dia, as crianças retornaram, Jesus e João, e no outro dia, ao acordar, Isabel sai com João, convida Jesus a sair com eles, a andar com eles, a passear com eles. E, em um tom profético, aquela criança jovem diz: não posso ir. João partirá primeiro. E isso nos traz uma interpretação que João o Batista, como precursor de Jesus, deveria partir primeiro, como assim foi. Deveria convidar, abrir os olhos e ouvidos da população para o Messias que estava por vir. João talvez já sabia, estava com ele desde jovem, desde criança, mas o mundo não sabia, o mundo não conhecia. E João, com muita coragem, foi, como a obra traz, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando para a tarde, já na família Zebedeu, mais próximo de nós, somente uns 2024 anos e pouco mais de diferença. Naquela manhã, João e Tiago, não mais o Batista, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, ficaram maravilhados. E quando Jesus os convidam, se querem participar das alegrias da Boa Nova, os dois aceitam na hora. E como eram jovens e um caráter muito generosos, a obra traz, eles eram muito bons, eram bons filhos, boas pessoas. Foi muito fácil Jesus convidá-los e eles aceitarem. Ninguém põe nada onde não tem. Os dois já tinham uma sementinha. Precisava de um convite, eram jovens. Jesus não poderia ter olhado para eles e são muito jovens, não vai dar nada, os jovens só traz problema. E não convidá-los? Poderia. Poderia convidar só os mais experientes? Poderia. Poderia não ligar e não dar a mínima para os jovens? Poderia. Mas ele, o mestre dos mestres, foi ao encontro de dois jovens que estavam lá pescando, brincando, bagunçando, e convidou-os para se juntar a Jesus. Então, podemos e devemos repetir os gestos de Jesus para sempre convidar os nossos filhos, não interessa a idade, os nossos amigos, se assim querem participar dessa transformação íntima, individual, uma experiência individual, porém, ser intérpretes das verdades dos céus, cada um com a sua capacidade moral, psicológica e mental, para fazer parte. Jesus poderia ter olhado os jovens, ter achado bonito e ter continuado andando, mas algo levou para ele convidar esses mesmos jovens. E os jovens aceitaram. E voltam para sua casa felizes, empolgados, maravilhados, admirados. E chegam para sua mãe, Salomé. Mãe, a senhora nem sabe. O próprio Jesus nos convidou. Ele quer que nós façamos parte do colégio apostólico dele para divulgar algo, não sei. Ele chamou agora lá no lago, eu estava pescando, brincando lá. Jesus apareceu do nada.
Está lá na obra. Mentira, tá não. Essa parte não está. Do nada, puf, vamos comigo. Ele mesmo, Salomé, que já estava ouvindo, não conhecia muita coisa de Jesus, mas já estava ouvindo o nome desse ser falar algumas coisas muito sérias e muito importantes e muito preocupantes para a época. Foi um misto de alegria, mas como mãe, de muita preocupação em seu coração. Não sabia se ria ou se chorava. Mas vendo a alegria e o ímpeto dos dois jovens, meu Deus, legal, eu acho, que bom, maravilha. O próprio Jesus, esse que começou ontem a palestrar, e que falaram ali perto do lago, que estão falando que ele é o Messias, que finalmente chegou pessoalmente, ele convidou vocês. Vocês não se enganaram, não foi João, aquele que já está falando por aí, mais loucuras, ninguém sabe se é, se não é, outro reino, o Messias está vindo, já está entre nós. Não, foi esse mesmo, Jesus, ele falou. Tá. E como mãe, ao observar que os dois já estavam pensando em outra coisa, correu para ter um particular com Jesus. Falou, vou lá. Quero saber dessa história direitinho. E indo ao encontro de Jesus, foi passando em sua cabeça. Será que esse Jesus, será que realmente o reino de Deus está próximo, tão próximo assim como aquele outro João vivia falando? Será que ele é o Messias? Ou será que ele é o intérprete de algum príncipe, de algum rei, de alguém famoso, endinheirado, empossado, e ele está aqui só para recrutar alguns jovens como meus filhos, que são pessoas boas, fortes, pessoas boas, jovens, para fazer parte dessa revolução? Vou lá conversar com esse Jesus. E ela viu Jesus numa praça, conversando nos arredores, pediu licença para lá, para cá. Ei, vem cá, o senhor é o Jesus? Sou. Meus filhos, Tiago e João, chegaram em casa ainda há pouco e disse que o Senhor os convidou para fazer parte do seu reino de trabalho, de apóstolos. Sim. Mas eu conheço meus filhos, eu sei de suas virtudes. Então, já que o Senhor os convidou, eu gostaria que um sentasse à sua direita e um sentasse à sua esquerda. Que sejam, porque eu os conheço, são meus filhos, saiu de dentro de mim. Quero que os dois estejam no mais alto grau de seu trono. Um colado ao Senhor, de um lado e outro de outro. A mãe, né? Mãe. Meus filhos é o melhor do mundo, Jesus. O senhor pode até recrutar mais aí 10, se eu quiser. Mas igual de meus dois filhos, duvido. Essa parte também não está na obra, não. Se Humberto pensou, Emmanuel falou, não, tira, meu filho. São pensamentos mundanos. Você já está aqui aprendendo no educandário. Mas Salomé falou, eu quero que um fique... A famosa frase que ficou para a posteridade. Um fique do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo, no seu trono dessa sua nova instituição. Percebem o não conhecimento, a mistura de novidades dessa sua nova instituição? Então, a gente ainda acha que o reino de Deus hoje é uma instituição, é um templo gigante, com colunas romanas, coríntias, barroca, foi isso que falaram? De pedra, de mármore, de granito, de oferendas, de dízimos, de sacolas e de sacolas, para comprar o reino dos céus. Ainda hoje, com todo o nosso conhecimento, avalie, como dizia minha avó maranhense, avalie naquela época. Ainda mais naquela época. Então, ela nessa sua nova instituição,
meus filhos vão ser os caras. Pode contar, um do seu lado, outro do outro. Não vai deixar o seu cair. Pode contar com eles. No dia que o senhor estiver titubeando, Tiago, me ajuda. João, me ajuda. E Jesus fica maravilhado, felicíssimo, porque vê ali um amor materno genuíno, defendendo os filhos, não tem nada de errado. Mas Jesus nunca deixava de ensinar, aprendemos na obra. Pode ser no ambiente que for, propício e não propício. Jesus ria, chorava, caía, se levantava e ensinava. Porque era a sua missão. O superior tem que ensinar o inferior. Não pode deixar passar. Ah, mas está muito feliz. E tu vai falar. E Jesus fala, Salomé, muito bem, é isso. Mas, Salomé, antes de tudo, é preciso saber se eles querem. Jesus vira para Salomé e diz, pode ser tudo isso aí que você está falando, no meu lado direito, atrás, na frente, esquerda, no meu trono, mas é preciso saber se eles querem, Salomé. E ainda diz mais. É preciso saber se eles querem beber do meu cálice. Que não é fácil. Aí mudou o semblante de Jesus. Voltou a melancolia. Voltou os olhos marejados. Porque sabia o que estava a vir. Sabia o que ia acontecer. Mas sabia que assim que tinha que ser. É preciso saber se eles querem beber do meu cálice junto comigo. Porque o nosso cálice ainda está cheio de fel, ainda está cheio de sujeira. O cálice de Jesus é água crística. A gente não tem paciência nem de lavar um jarro na nossa casa, que está sujo. Começa a vir a água limpa, está pela metade. A gente não podia esperar a água limpar tudo e jogar, a gente já quer bagunçar, já quer tacar sabão e já quer jogar na dishwasher. A gente não tem paciência, nem com o nosso cálice desse tamanho. Imagine beber nas fontes sagradas do cálice de Jesus. Quase impossível. Mas tem a palavra quase. Jesus nunca disse que ia ser impossível. Mais uma vez disse, será que eles vão querer beber do meu cálice comigo? Não será fácil, será árdua, mas é preciso. E temos que começar, e é agora, e é com eles. E Salomé fica um pouco sem saber o que responder àquela pergunta de Jesus. Será que eles vão querer? E um pouco embaraçosa, como está na obra, na frente dos olhares, querendo saber, dos curiosos, querendo saber a resposta. Ela vira de costas e deixa Jesus meio que lá sozinho, sem resposta, e volta para casa. Se foi preocupada, imagine como ela volta para casa. Preocupadíssima com os filhos. Sentindo que, apesar de ser necessário, é muito difícil. Mas não é impossível. Mas é trabalhoso. É um monte de coisa. Beber o cálice de Jesus. Mas temos que começar a beber. Temos que trocar, começar a substituir o que nós bebemos desse mundão de meu Deus pela água do Cristo. Urgente. Urgente. E como uma boa esposa, olha para o maridão lá sentado no sofá. Essa parte não está na obra. Não existiam sofás na época. Eu acho. Só de pedra, talvez. De pele, de sei lá. E como uma boa esposa chega para o maridão, já quase que brigando, eu visualizo. E tu não vai fazer nada, não? Zebedeu nem sabia de nada disso. Concorda comigo? Zebedeu nem sabia de nada. Só foi ali Jesus com Tiago e João para a mãe. Salomé foi a Jesus, preocupada, mais empolgada com a nova instituição, já visualizando os filhos no trono, poderosíssimos ao lado do Messias. Voltou preocupadíssima, que na cabeça, meu Deus, acho que não é nada disso. E vê Zebedeu lá.
E se eu fosse Humberto de Campos, eu botava na obra. Falava, mano, essa parte aí, eu que estou ditando para o Chico, não se meta muito, não. Zebedeu lá, tu não vai fazer nada, não? E Zebedeu, me conta, pelo amor de Deus, e de Jesus que está aí com a gente. O quê? Vai lá com os dois. Mais ou menos assim que está na obra. Vai lá com os dois. Pega os filhos, que os filhos também são teus, eu não fiz sozinha. Claro, isso aí vocês já conhecem. Nós já somos amigos. O Zebedeu, pelo amor de Deus, mas tu é a mãe, vai lá. Não, mas vai lá você. Não, mas você é a mãe. Vai lá você. Eu já fui. Fui, passei maior vergonha. Na frente de todo mundo, voltei. Vai tu, homem, faz alguma coisa. Só quer estudar. Antigo Testamento, só blá, 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 blá. Age. Minha esposa já me olhou, olha. Tá sintonia com a Salomé. Aí Zebedeu, meu Deus do céu. A bronca tá comigo? Sim. Pega os dois e vai lá falar com ele. Mas eu que mando aqui em casa. Tu ainda tá aqui? Sim, senhora. Zebedeu foi com Tiago e João lá ao encontro de Jesus e sabia que Jesus estava na casa de Simão Pedro. Aí bate. Jesus já o esperava. Fala, Zebedeu, como é bom vê-lo. Zebedeu se espanta. Primeiro, eu nunca tinha visto aquele homem. Aquele homem sabe meu nome? Sabe? Zebedeu, como é bom de ver. E Zebedeu começa a discorrer as qualidades novamente dos filhos. Começando, né, pela parte boa, meus filhos. A minha esposa, com muito carinho e amor, acabou de me contar novidades. Vai lá, come. Eu estou aqui, dando a cara a tapa, trouxe meus filhos que são os melhores. Tiago e João, cá para nós, são os melhores que o senhor vai encontrar por aí. Pode ir atrás. Eu não sei, são realmente. Por isso que eu os convidei. Mas estamos um tanto quanto preocupados. Mas não se preocupe, Zebedeu. Você é um autoconhecedor das leis, que eu sei, Jesus diz para ele, sem nunca ter visto aquele homem. O Senhor, você, Zebedeu, conhece profundamente a lei mosaica. Não conhece? A ele? Isso. É necessário. Vai ser árduo, mas precisamos começar a mudar. Zebedeu, você conhece de algum emissário divino que tenha sido amado pelos homens do mundo em qualquer época? Como quem diz, pensa num aí. E Zebedeu, o que fizeram de Moisés? O que fizeram de Jeremias? O que fizeram de Jonas? Zebedeu, por enquanto, todo emissário das verdades ou foi maltratado ou foi banido do seu berço de nascimento. Zebedeu começa a lagrimar. Você sabe disso, Zebedeu. Por enquanto, aqueles que querem falar de amor, que querem começar a mudar o mundo, só recebeu martírio e morte. Quem fala de amor, do bem e de verdade, por enquanto, a época de Jesus, só está encontrando martírio e morte. Mas ainda assim, precisamos seguir. E Zebedeu fica emocionado e diz, se eu estou entendendo então, Jesus, esse seu reino, eu acho que é o reino da paz e da resignação que os seguidores de Elias esperavam. Seria assim? A paz e a resignação do Antigo Testamento? E Jesus acrescenta,
Percebe que ele não diz que está passado, que está errado, que não é mais dessa época, que está tudo errado. Ele acrescenta. Sim, Zebedeu. É a paz da consciência pura e a resignação suprema às vontades de meu Pai, do teu Pai, que é um só. E Zebedeu fica maravilhado e emocionado, porque começa a entender a diferença num diálogo ali de toda a lei antiga, de todos os profetas que passaram, até a chegada daquele homem chamado Jesus. Zebedeu era um alto conhecedor das leis. E quase que uníssonos, Zebedeu, Tiago e João falam: queremos participar. Jesus fala: essas verdades têm que ser fundadas no coração, devagar, mas precisamos, queremos participar, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número de vossos seguidores. E Jesus diz, como que diz, calma, a nossa causa não é a do número. A nossa causa é a da verdade e do bem. De um por um, devagar. E um dia, nossa causa será a causa do mundo inteiro, Jesus disse. Um dia. E isso quebra um pouco a motivação e um ânimo mais ainda emocionados, era muita novidade para uma tarde só. E Zebedeu faz uma pergunta interessante. Então, mestre, a boa nova, o vosso reino, não seria para todos? De um por um, ainda não é, vai ser. Então, o evangelho que o senhor já está começando a ensinar, não é para todos? E Jesus responde isso. Sim. O evangelho é excelente para todos. Melhor que bom. Zebedeu, o evangelho, a boa nova, essa mudança é excelente para todos. Contudo, nem todos ainda são bons e justos para com ela. Que ensinamento. Nem todos, contudo, ainda são bons e justos para com a boa nova. É o contrário. É a nossa responsabilidade para com os ensinamentos trazidos aqui pela doutrina. A doutrina espírita, então, não é boa para todos? É excelente para todos. Só que nem todos nós somos e queremos ser, somos. Nem todos nós queremos ser bons para com a doutrina. Nem todos nós queremos seguir o que a doutrina sugere, não manda. Aí reclamamos e pulamos de doutrinas em doutrinas ao longo da vida, porque nenhuma está preenchendo o nosso coração, porque nenhuma é boa, nem uma responde todas as nossas dúvidas. Como que de lá para cá. Então, o Evangelho de Jesus é excelente para com todos. Nós que devemos nos ajustar para com as verdades crísticas, que é uma só, independente da religião. E Zebedeu, entendi. Tiago e João entenderam. E Zebedeu vira para Jesus e com os olhos lacrimosos diz: Mestre, nossos filhos, meus filhos são seus. Pode levá-los.
e chora copiosamente, e Jesus percebe que ele já está quase que para desfalecer, abraça Zebedeu, afaga os seus cabelos e diz: chora, Zebedeu. As suas lágrimas hoje são benditas. Antes, até aqui, tu temias a Deus. Hoje tu o amas. Hoje tu o amas. E Zebedeu entrega Tiago e João para aquele homem recém-conhecido. Mas o volume de energia e de verdades eram tão grandes que ele entrega os seus filhos e diz: pode levar. No Senhor, eu senti que eu confio. E sabemos que, tirando aquele João, filho de Zebedeu, todos os demais tiveram desencarnações fortíssimas e dificílimas. Tirando o João, por alguma razão, foi o João que ficou ao pé da cruz e seguiu Maria até o fim da vida da mãe de Jesus, e que foi o único que a literatura nos traz que não teve nenhuma morte mais difícil, digamos assim, morreu, desencarnou por idade. Olha a importância do convite de Jesus ao ver dois jovens que naquele momento os recrutou e que um daqueles iria cuidar de sua mãe no futuro e que viraria a ser um dos evangelistas. Então, como sabemos para quem falar? Como sabemos a quem convidar? Não sabemos. Devemos nos portar, devemos seguir os ensinamentos da doutrina, conversando sempre que pudermos. Porque não sabemos a mudança quando virá. Não sabemos o que o Espírito já trouxe de outras vidas. Mas o convite precisa ser feito. Precisa ser apresentado. Não vamos mais ver nosso Senhor Jesus Cristo materializado como antes, encarnado, convidando-os ou convidando-nos. Mas temos os ensinamentos da doutrina para nos acalentar, se assim o quisermos. Se assim o quisermos. Mas muitas vezes nós queremos postergar. Mas o tempo urge. Da mesma forma que não sabemos quando convidar, quando iniciar, quando querer beber do cálice de Jesus, que requer uma honestidade muito grande, porque para a espiritualidade, que nos conhece muito bem, aguarda verdadeiramente a nossa mudança. Não apenas por palavras, aguarda verdadeiramente a nossa conduta, o nosso comportamento modificado, porque é esse comportamento que é ainda mesmo difícil entre pensamentos tumultuados, desequilibrados, mas já tentando agir de uma forma correta, essa ação vai fazer um exercício inverso, porque o exercício natural é o pensamento ir se modificando, se acalmando, trazendo as verdades do Cristo, começando a beber no cálice de Jesus devagar, para que a podridão de nossos pensamentos e de nossas ações errôneas vão sendo clareadas, ficando mais limpas. Mas às vezes nós não conseguimos. Às vezes nós não conseguimos manter uma conduta de raciocínio, de pensamento a longo prazo equilibrado. Então nós precisamos agir. Aí é quando o filósofo Kant dizia, é o inverso, é a ação aveludada com boas condutas que vão clareando os nossos pensamentos. Ah, mas é errado. Quem disse? Se nós não conseguimos
pensar sempre no correto, ainda não conseguimos transformar os nossos pensamentos em ação, vamos agir, nem que seja por obrigação no início, nem que seja por obrigação no início, e vindo esse movimento de trás para frente. A ação boa vai eliminar os pensamentos que querem extravasar, mas age. Eu quero avançar. Não avança. Eu quero chamar palavrão. Não fale. Mas a doutrina não tem dogma, eu gosto de chamar palavrão, ainda mais em inglês, que soa melhor, soa como se estivesse num filme da máfia, disso e daquilo. Eu escuto dos meus filhos. Mas é palavrão. Mas você fala que a doutrina não tem dogma, que não tem não isso, não aquilo, tudo bem. Mas você já viu um espírito evoluído chamar palavrão? Mas é espírito evoluindo, então não. É uma pergunta. Você já viu uma obra espírita séria ter palavrão? Não. Então é sinal de evolução. E ponto final. Não se discute. É um fato. Mas eu sou evoluído e gosto de ficar chamando palavrão, de piadinha de duplo sentido e de sensualidade. Então ainda há muito o que fazer. Duas coisas não andam juntas. Mas é devagar. Beleza, pelo menos já sabe. Não vai dizer que o papai nunca disse. Não vai dizer que eu nunca lhe disse. Então eu preciso parar de chamar palavrão. É bom. Porque só o ato e o fato de não chamar mais palavrão, só daí meio mundo já não quer mais saber de ti. Porque tem um prazer. E a palavra traz energia. A matéria traz energia. Então, se não conseguimos pensar há muito tempo ao ler, ao meditar sobre e em cima de uma obra espírita, nós vamos substituindo maus pensamentos por bons pensamentos. Mas esse aqui, desde quando eu me entendo por gente, convive comigo esse pensamento. Então tá, então ação. Para esse é só ação. Meu filho. Se tu pensa todo dia nisso, ou toda semana nisso, sempre que tu for fazer isso que tu tá pensando, tu não faz. Tem que acabar, e é urgente. Então, o convite que Jesus fez aos dois jovens é um símbolo para todos os jovens, para os jovens adultos, para os jovens da melhor idade, da terceira idade. Somos todos crianças espirituais aos olhos desses espíritos que já galgaram, já passaram por tudo isso que estamos passando e já sabem o que pode acontecer. É uma visão superior, como nós estamos aqui no furdunço terreno, e de acordo com as nossas ações, com o que já conquistamos, e tem tudo para não cair de novo ali, mas a gente vai lá e cai. É como se o teu anjo guardião tivesse, meu Deus do céu, tu já tinha conquistado isso, homem, por que tu está caindo de novo? Isso aí já era para fazer parte do teu passado. Mas a gente cai de novo. É da vida, é da encarnação, mas o mais importante é saber que todos nós chegaremos lá. Todos nós vamos desencarnar. E sabe por que é urgente? Porque Chico Xavier uma vez falou numa reunião mediúnica para os seus confrades, palavra muito usada para os mais antigos, falou, olha, os espíritas estão desencarnando tão mal, e assustou. Estudiosíssimos ali com Chico. Ajudava ele nas psicografias, e levava para a FEB, e editava. Alta cúpula da FEB. Como assim, Chico? Os espíritas estão desencarnando numa situação tão mal. Chico Xavier. Aí um lá curioso perguntou, mas dá um exemplo. Por quê? Porque eu ainda não vi nenhum espírito ao conversar comigo estar feliz do que realizou, satisfeitíssimo, que não caiu mais nos seus mesmos erros, ainda não encontrei nenhum. Isso muito particular aos espíritas. Chico não disse os religiosos, os católicos, os evangélicos, os umbandistas do candomblé, nada disso, falou dos espíritas. Então, o tempo urge, porque nós temos, entre aspas, o privilégio de pegar na fonte tudo mastigado, interpretado
resumido dos textos dificílimos da Bíblia, de mil e mil anos atrás, escrito em diversas passagens, em diversos momentos, porque não pensem, sabemos, os senhores sabem disso, que a Bíblia não foi feita numa encarnação só, entre um e outro foi 1000 anos, entre um biógrafo e outro. Então, muito tempo para as palavras ficarem por aí. Então, a doutrina espírita juntou todas essas palavras que estavam por aí, colocou, não todas, mas as principais, em 5 obras kardecianas, para falar, se atém a essas aqui, que já vai ser um grande salto, uma grande virada de chave na vida dos senhores e das senhoras. Porque não precisamos mais ficar decifrando, interpretando, trazendo para a nossa língua. Já está tudo exemplificado e interpretado nas obras de Kardec, e não satisfeito e sabendo que ainda assim é uma literatura às vezes um tanto quanto difícil, uma ou outra passagem das 5 obras fundamentais de Kardec, veio centenas de obras complementares, através de Chico, Divaldo, Raul, e tantos outros médios, para facilitar ainda mais as obras de Kardec. O convite fica ainda mais fácil. Não está entendendo muito o Livro dos Espíritos? Tem essa obra aqui que fala sobre o Livro dos Espíritos. Não está entendendo muito o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem essa obra aqui, essa obra aqui, essa obra aqui de Emmanuel, que interpreta o Livro dos Espíritos, interpreta o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou estudando o Livro dos Médios, queremos estudar o Livro dos Médios. Mas é muito difícil, às vezes, a linguagem de Kardec, a tradução a um português, foi para um português antigo. Vem obras, vem estudos que interpretam, que resumem os principais pontos do Livro dos Médios. Então, não temos mais desculpas. Temos que entender esses exemplos, esses convites de 2000 e poucos anos atrás, trazer para a nossa realidade, para aprender que se nós já estamos matriculados numa seara espírita, é porque nós também já conquistamos algumas coisinhas para ter um entendimento mais aguçado, para ter um entendimento mais interpretativo das obras espíritas, que para muitos amigos nossos íntimos soam como muito difícil, ou soam como um folclore, ou soam como muito científico. Porque será que é isso mesmo? Vocês falam tantas coisas com tantos detalhes. Será que é isso mesmo? Não é mais fácil acabar porque é assim que tem que ser? Não seria mais fácil acabar porque Deus mandou? Não seria mais fácil terceirizar para o diabo, para o outro, a culpa? Vamos continuar assim, é mais fácil, a gente vive a nossa vida, e se é do mal, é do diabo, o problema é dele, eu posso começar a rezar, a orar, e tudo mudou, eu já estou salvo. Será que foi assim? É assim? O que o mundo nos conta? O que a história religiosa, antropológica, filosófica nos conta? Que acabou? Que foram salvos realmente? O que os espíritos contam, vindo de lá para cá em obras belíssimas, que foram salvos? Independente das atrocidades e das dificuldades e dos erros que passaram, foram salvos? Independente das oferendas, dos sacrifícios mundanos, animais, foram salvos? Trazendo para a nossa doutrina espírita, estudar somente a doutrina espírita de en passant, nós vamos ser salvos? Somente continuando na superficialidade, nós seremos salvos? Então, nós temos que nos aprofundar, mas não de uma forma tão radical. Não precisamos ser kardecistas radicais, como alguns grupos observamos por aí. Mas precisamos agir. E esse convite, ele é para a nossa realidade aqui semanal. E
em 31 de março de 1938, em solenidade realizada pela União Espírita Mineira, a Chico Xavier, Casimiro Cunha sussurrou um poema aos ouvidos evangélicos e disciplinados de Chico, intitulado e dirigido aos espíritas. Se queres viver à luz do espiritismo cristão, guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade, unindo a ciência e a fé nas lutas da humanidade. Imita o seu sacrifício nas oficinas da luz, praticando o ensinamento do Evangelho de Jesus. Suporta a calúnia, o apodo, o ridículo, o tormento, sem fugir à tua fé nos dias do sofrimento. Lembra o discípulo e o mestre, nosso mestre e salvador, e farás do teu caminho um sacerdócio de amor. Muito obrigado, meus amigos.